1 Pedro 3:18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vamos para 2 Pedro agora, um pouco mais adiante, algumas páginas. Capítulo 2. Versículo 5. E não perdoou, está falando de Deus, que não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Só isto que vamos ler com a bênção de Deus. Deus, através da sua palavra, Ele quer deixar um assunto bem claro em relação ao que Ele sente, como Ele vê o pecado. Como nós já nascemos com esta natureza pecaminosa, nós não estamos em condições para dar um diagnóstico de nós mesmos, porque nós vamos errar quanto a este assunto. Mas Deus, Ele é santo. Deus não cresce em santidade, mas Ele é absolutamente santo. E Ele tem aversão ao pecado. E isto Ele procura deixar claro nas Escrituras, que Deus, Ele vai julgar o pecado. Este livro sagrado nos diz que o salário do pecado é a morte. Deus, Ele tem mostrado neste livro sagrado que Ele trata com justiça, com juízo, o pecado. Foi o que nós acabamos de ler esta noite. Mas nós também ficamos sabendo, por este livro sagrado, que Ele pode salvar o pecador dos seus pecados. É aí que nós vemos o amor de Deus. Se por um lado nós vemos a justiça de Deus, a severidade de Deus, o castigo de Deus sobre o pecado, por outro lado nós vemos o amor de Deus, a misericórdia e a graça para lidar com os nossos pecados. Mas sabe, a coisa não é tão simples assim como a gente imagina. Porque a maneira de nós, eu digo em modo geral, as pessoas resolver com os erros dela e das outras pessoas, tem várias maneiras, mas não é a solução que Deus dá. É tratar o assunto com leviandade, colocar aquilo para debaixo do tapete. O
tempo apaga, se esquece. Mas isso não acontece com Deus. Deus não é como nós. Ele não esquece, ele não tem problema de memória. E não somente a memória, ele é santo. E o pecado é uma agressão. Eu não posso dizer só o pecado do homem, porque alguns anjos também pecaram. Então, o pecado é uma agressão, é uma afronta contra Deus, que criou os homens e os anjos. Para os anjos não existe salvação. Não tem um plano de salvação para eles. Mas existe para nós. É aí que Deus se manifesta em amor. Mas como resolver este problema? Como Deus vai lidar? Será que Ele vai colocar também a sujeira, os nossos pecados para debaixo do tapete? Ele vai fazer vistas grossas, já que Ele é Deus? Ele tem como manipular essas coisas? Não, não tem. O pecado tem que ser condenado. Nós lemos esta noite, Deus condenando 3 ocasiões em que Deus age severamente com o pecado. Primeiramente, nós lemos do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele padeceu. Ele sofreu pelos pecados. Não eram deles? Não eram dele? De quem era? Os meus eu sei que eram. Quando você for salvo, você vai poder dizer, Ele sofreu por mim também. Também nós lemos do mundo todo sendo julgado por causa dos seus pecados, com a sentença, o juízo do dilúvio, quando Deus não suportou mais. Ele chega a dizer, eu me arrependo de haver feito o homem. Será que as pessoas estão preocupadas hoje com os seus pecados? Será que nos dias de Noé as pessoas estavam preocupadas? Infelizmente não. Não. Podem conviver indiferentes. Nós lemos também as cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus reduziu, ali diz, a cinzas. Por quê? Por causa dos seus pecados. Vamos pensar um pouquinho nesses assuntos. Primeiramente, nós lemos Cristo sofrendo por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Meu prezado ouvinte, Deus, Ele pensando nos teus pecados e nos meus pecados, que merecem o juízo dele. Há 2000 anos atrás, Deus, Ele transferiu este juízo que está para cair sobre todo o pecador para uma única pessoa, o seu Filho. O que nós lemos? Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo por nós os injustos, para nos levar a Deus. Notaram? O pecado nos separa de Deus, mas aquele justo
sofreu pelos nossos pecados. Ele recebeu o golpe e o furor divino sobre a sua bendita pessoa para nos levar a Deus. Lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo estava preparando a tua salvação. Ele tomou o teu caso para resolver. Resolveu? Sim. O apóstolo Pedro está dizendo que Cristo padeceu uma única vez. Só uma vez. E para sempre. Pelos pecados, os teus pecados e os meus pecados. O Senhor Jesus Cristo, Ele era um homem, sim, mas Ele era um homem santo, puro. Ele não nasceu com uma natureza pecaminosa. Por isso que foi necessário o Espírito Santo agir no ventre da Virgem Maria, para dali produzir aquele ser, aquele corpo que o eterno Filho de Deus ia habitar. E assim ele nasceu, um homem puro, o Filho de Deus. Estas pessoas unidas subiram aquele monte chamado a Caveira, e na cruz ele deu a sua vida. Este livro sagrado nos diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. A pessoa divina que estava ali, o Filho de Deus, porque um corpo humano comum não ia suportar o juízo dos nossos pecados sobre ele, mas a pessoa divina, o Filho divino que estava naquele corpo, fez com que aquele corpo pudesse suportar, porque teria que ser um homem também para sofrer por nós, para nos representar perante Deus. Então, o homem tinha que sofrer também. E a pessoa divina fez com que aquele corpo pudesse suportar o castigo no nosso lugar. É por isso que ele pode dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que vem a mim e crê em mim tem a vida eterna. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque através da sua morte ele conquistou para nós a nossa salvação. Para você não receber o castigo por causa dos teus pecados, o teu único escape, a tua única salvação, se encontra naquele que sofreu no teu lugar. Ali nós lemos que o justo padeceu por nós os injustos, para levar-nos a Deus. Mas tem uma pergunta. Você compreende a gravidade que os teus pecados têm? Para com Deus? A cruz explica isto, devia e deve explicar isto para você, para todos nós. Porque Deus não poupou nem a seu próprio Filho, quando Ele estava vendo você e eu, pecadores. Ele olhava para aquela pessoa, Cristo. Era o Filho do seu amor. Sempre existiu por toda a eternidade. Mas nele, ele estava vendo você e eu. Amado pelo seu Pai. Mas naquela hora, Deus viu nós. E cobrou nele os nossos pecados. Você entende quão feio é os teus pecados? Quão feio e horrível são os nossos pecados?
Que Deus não pôde tratar o assunto com leviandade? Esquecer? O Filho foi julgado para a tua salvação e para a minha salvação. É por isto que Deus hoje oferece uma salvação de graça. Porque como nós íamos alcançar isso? Me diz. Tem alguma coisa que nós podemos fazer para melhorar esta situação? O que nós poderíamos fazer a acrescentar algo aos sofrimentos de Cristo? Quando ele disse que o assunto estava consumado, o assunto era tremendo, era pesado. Mas Cristo morreu por nossos pecados. Disse que ele foi mortificado na carne, sim. Ele morreu. Era necessário que aquele homem morresse para a obra ficar totalmente completa. No assunto do resgate das nossas almas, do perdão dos nossos pecados, aquele homem que nasceu aqui morreu, mas ressuscitou o mesmo homem, mas um novo homem. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele subiu para o céu. E hoje ele está vivo. Ele vai voltar para buscar aqueles que ele tem salvado por esta obra que ele consumou na cruz. Eu faço um convite para você. Não é a sua boca, nem as suas mãos. É o seu coração. Receba Ele como teu Salvador. A Bíblia, Deus não tem condições, será, de esclarecer você da tua necessidade de um Salvador urgente. Você não tem coragem de confiar numa pessoa assim? Todos que são salvos aqui podem lembrar o dia quando descansaram as suas almas, a sua fé nele. Foram salvos por ele, foram perdoados. Nos dias de Noé, nós lemos que Deus havia decidido destruir o mundo por causa dos seus pecados. Nós lemos ali que Noé era o pregoeiro da justiça. Ou seja, ele pregava como nós estamos pregando. Nós não estamos construindo uma arca, mas nós estamos avisando daquele que salva, como a arca salvava aquelas pessoas naqueles dias. Noé avisava que o mundo ia ser destruído. Deus via o pecado no coração, na vida daquelas pessoas, de uma maneira horrível. Todos podiam olhar para a obra de Noé, de Deus. É dito que Noé era um homem justo, ele era um pregador da justiça, mas mesmo assim, mesmo sendo um homem que tinha comunhão com Deus, não foi Noé que inventou a arca. Não são os crentes que inventaram a salvação, nem o plano da salvação, nem como você se salvar. A arca foi plano de Deus. Ele estava envolvido naquela obra, como os crentes estão envolvidos na obra de Deus, mas Noé apontava para o céu e dizia: Deus vai destruir, porque ele não suporta mais o pecado. Mas lá também tem a salvação. Eu estou fazendo essa arca. Essa é a salvação de Deus. Quantos creram? A gente não se surpreende se você não se salvar. Porque só 8 se salvaram. Tem mais do que 8 pessoas dentro desse salão aqui. Só 8. Era difícil entrar na arca?
Era difícil crer que Deus realmente odiava o pecado e que aquilo era uma salvação perfeita e exclusiva de Deus. Deus mudou de ideia porque o povo não queria? Não. Diz que condenou o mundo antigo. Os dias de Ló, diz que ele era um homem justo. E ele afligia sua alma todos os dias, pelo que via e ouvia. Como os dias de Noé, também os dias de Ló, as coisas estavam indo bem. Diz que plantavam, edificavam, casavam, davam-se em casamento. Então, os dias de Noé era uma cidade bem desenvolvida, Sodoma e Gomorra. E, sem dúvida, muitos prédios, muitas construções. Em nossos dias nós falaríamos de shopping, de faculdade, de escola, de hospitais. Eles tinham as coisas da sua época. Um mundo muito colorido, um mundo atrativo, pois é assim que o pecador quer fazer do mundo. E o diabo também. Ele quer deixar este mundo pecador menos triste, mas não consegue. Notamos o que Deus diz na sua palavra. Que aquele mundo colorido ficou em cinzas. Conhece a cor da cinza? Aquele mundo de Sodoma e Gomorra terminou o seu encanto. Passou, ficou em cinza. O mundo que os homens moldaram, e Satanás ajudou também, mas era um mundo que estava condenado por Deus por causa dos seus pecados. Então, o assunto volta para você. Os teus pecados, meu prezado ouvinte, está na tua alma. Você pode fazer o que quiser na sua vida, planos, pode tentar prolongar a sua vida, remédios e tudo que existe neste mundo, mas vai chegar uma hora em que tudo vai ficar em cinza. Simplesmente algumas gramas de pó, ali no caixão onde você foi colocado, algumas gramas de pó, mas a sua alma partiu para a eternidade. Se você um dia recebeu a Cristo como seu Salvador pela fé, aquele que sofreu, aquele que levou o castigo no seu corpo, lá na cruz, e você o recebeu quando ainda estava em vivo, deu valor à morte de Cristo e compreendeu. Ele foi ferido pelas minhas transgressões. Ele foi moído pelas minhas iniquidades. E um dia eu confiei nele. Essa pessoa entra para o céu. Deus não tem mais nada o que cobrar nele, porque um dia Deus assistiu o seu próprio filho sofrendo por você. Sabe o que o Senhor Jesus disse? João capítulo 10, ele disse: eu dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ele dá a vida eterna. Ele garante que essas pessoas nunca vão perecer. E ele disse: ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Que Salvador! Que obra consumada! Será que você não tem desejo de ser perdoado por Deus esta noite? Ou que você fosse levado à presença de Deus hoje,
para ver os seus pecados, para ver que Deus quer te salvar hoje. Ainda existe salvação hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Saindo daqui pode ser muito tarde. Não sabemos o que espera a você nem a mim ali. Mas se eu partir, eu sei que eu vou estar com Cristo. Porque eu lembro quando eu encontrei, pela primeira vez, pela fé, me encontrei com Ele. Depositei a minha confiança nele. Nisto que você está ouvindo, porque a palavra de Deus garante. Não é seu sentimento, não é você, eu tenho que sentir que eu sou salvo. Não, a Bíblia pede para você crer no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo. É claro que esse crer é a resposta de uma alma que realmente está despertada por Deus e que vai correndo para Ele como Salvador, porque quer estar em paz com Deus, quer estar de bem com Deus, com a certeza da salvação. Então a alma descansa, se apoia totalmente naquela obra que Deus declarou através da sua palavra, que você está ouvindo. Faça isto. Faça isto, meu amigo, porque em breve o colorido da nossa vida vai se tornar cinza. Cinza. Aquelas pessoas só dormiram aquela noite em Sodoma e Gomorra. Elas não acordaram. É dito que quando o sol se levantou, o sol estava despontando. O sol desponta cedo. Choveu fogo e enxofre dos céus e consumiu aquela cidade. Pecado não é pouca coisa para Deus, não é. Não é. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Vamos orar.